Julie Richet, PhD, fala sobre como não existe uma pessoa que seja totalmente autossuficiente, que não precise de apoio, que não seja traumatizada pelas pessoas mais próximas e que não esteja em um relacionamento dominante. Porque o indivíduo autossuficiente, independente e não traumatizado é um mito bobo. A mãe de um menino com graves deficiências genéticas compartilhou sua história. Depois de saber que seu filho não seria capaz de falar e nunca se tornaria independente, ela começou a levar um estilo de vida isolado, evitando outros pais e não permitindo que seu filho se socializasse com seus colegas. Ela não suportava ouvir as histórias dos pais sobre o sucesso de seus filhos e ver seu filho ao lado de crianças normais, uma das quais ele nunca seria. Além disso, ela achava que seu filho não conseguiria se socializar e seria sempre um pária. Depois de lidar com o choque de estar em reclusão, ela ainda decidiu tentar ter um estilo de vida mais social. Agora ela está feliz com essa decisão porque seu filho fez amigos. Sem conter as lágrimas, ela me conta que o melhor amigo dele, um menino sem anormalidades genéticas, sugere que seu filho puxe o cabelo e finja gostar disto porque o melhor amigo acha divertido. Um dia, ela viu o amigo do filho, pensando que estava sozinho com ele, pegar um guardanapo e limpar a saliva do rosto, lembrando-se de que era isso que a mãe dele costumava fazer. Tenho certeza de que, intuitivamente, um exemplo de amizade desse tipo é associado ao epíteto real. Estranhamente, quando se trata de relacionamentos entre duas pessoas sem anormalidades genéticas, essa intuição não funciona. A psicologia positiva promove como ideal de relacionamento a comunicação de indivíduos autossuficientes que não lhes causa desconforto. O único problema é que a personalidade autossuficiente é um mito. Mesmo na ausência de anormalidades genéticas, qualquer ser humano é uma coleção de todos os tipos de anormalidades. Por exemplo, o garoto que escolhe como melhor amigo alguém que precisa limpar a baba do rosto não é claramente estranho, como a pessoa autossuficiente é uma ficção. Não existe um relacionamento cujos participantes sejam totalmente autossuficientes. Recentemente, foram encontrados mais e mais testes online que se propõem a testar se o entrevistado está em um relacionamento dominante. Os testes mais avançados, seguindo as tendências emancipatórias modernas, recomendam que se abandone o relacionamento se o resultado do teste for afirmativo. O problema aqui é que muitas das perguntas desses testes também podem ser consideradas um teste para saber se você está em um relacionamento. Além disso, não apenas os relacionamentos íntimos, mas até mesmo qualquer diálogo frutífero pode ser considerado um relacionamento dominante, porque cada um de seus participantes justifica sua posição, tentando impô-la ao interlocutor. Se o interlocutor estiver aberto ao diálogo, ele poderá ouvir os argumentos do outro e mudar sua posição, tornando-se assim uma vítima da dominação. O termo relacionamento dominante também é adequado para descrever a amizade dos meninos mencionados acima. E cada um dos amigos pode ser visto como dominante. Um garoto com anormalidades genéticas, por não ser independente, precisa do apoio de seu amigo e não pode retribuir o favor. Ser amigo de uma criança assim significa inevitavelmente ser usado por ela. Por outro lado, seu melhor amigo é forçado a tratá-lo como menos independente do que ele mesmo e, consequentemente, como alguém que está sendo tratado com condescendência por ele. Relacionada à injunção de evitar relacionamentos dominantes está outra injunção da psicologia positiva: evitar qualquer situação traumática, inclusive relacionamentos que envolvam traumatização. Mas será que são possíveis relacionamentos íntimos cujos participantes não traumatizam uns aos outros? Em seu ensaio Enma, Lyotard desenvolve uma imagem filosófica extraordinária da criança. Ele interpreta a infância como uma suscetibilidade e predisposição inerentes a sofrer e ser traumatizada. A infância, de acordo com Lyotard, não termina com o início da vida adulta. Ela persiste na vida adulta como vulnerabilidade. A infância é, portanto, constitutivo da idade adulta, manifestando-se nas situações em que o adulto se sente indefeso e aberto à traumatização. A criança interior na filosofia de Lyotard é radicalmente diferente do conceito de criança interior oferecido pela psicologia positiva. Essa última pede que o adulto cure sua criança interior, enquanto a criança interior na filosofia de Lyotard é essencialmente incurável. Além disso, ela simboliza algo oposto a qualquer cura e terapia. Ela é o próprio trauma cuja presença é a condição de qualquer relacionamento íntimo. De acordo com Lyotard, o amor só é possível quando os adultos recorrem a uma submissão inicial. Em outras palavras, o amor só existe na medida em que os adultos se aceitam como crianças. A intimidade se manifesta como indefesa em relação ao outro e, portanto,
aberta à traumatização. Não é apenas a experiência da intimidade que é necessariamente traumatizante, mas também o processo de aquisição de qualquer outra experiência importante da vida. De acordo com Freud, a traumatização é inevitável no processo de desenvolvimento. Traçando um paralelo entre o trauma físico e o trauma psíquico, ele argumentou que o trauma psíquico ou a lembrança dele age como um corpo estranho que, após a penetração, permaneça um fator ativo por muito tempo. Assim, o trauma é o resultado da presença de um corpo estranho que não pode ser acumulado pelo organismo. No caso do trauma psicológico, o análogo de um corpo estranho é uma nova experiência, porque ela é, por definição, diferente da antiga. Ou seja, da experiência já existente de um indivíduo e, portanto, é estranha em relação a ela e, por isso, não pode se fundir com ela sem dor em um único todo. Surpreendentemente, as experiências traumáticas geralmente são lembradas com pesar, como algo que poderia ter sido evitado. O que não é levado em conta é que, se uma pessoa não tivesse sido regularmente traumatizada por um novo ambiente desde a primeira infância, ela nem teria aprendido a andar. Não sei quem se beneficia e porque o mito sobre a possibilidade de uma pessoa autossuficiente, independente e livre de traumas é tão difundido. Ainda estou para conhecer uma pessoa que seja totalmente autossuficiente, que não precise de apoio, que não seja traumatizada pelas pessoas mais próximas e que não esteja em um relacionamento dominante. Não, nem tenha esperanças. Sou a favor da igualdade, mas da igualdade de pessoas entendidas como uma mistura de desvios, esquisitices, traumatismos, não autossuficiência e inferioridade, e não da igualdade de indivíduos autossuficientes e não traumatizados que não são traumatizados uns pelos outros, simplesmente porque esse último é um mito estúpido e, portanto, perigoso.